E aí pessoal, tudo bem? Tudo bem? Bem? Espero que sim. Aqui no domingo, dia 10 de janeiro, vamos lá continuar a leitura aqui do Evangelho de João. Estamos hoje no capítulo 9. Vamos lá. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele a glória de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez um lodo e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé. E está aqui entre aspas, né, que significa o enviado. Esse nome Siloé significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou enxergando. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego diziam: Não é este aquele que estava sentado e mendigava? Uns diziam: É este, e outros: Parece-se com ele. Aí ele disse: Sou eu. E ele dizia: Sou eu. Diziam-lhe, pois: Como se te abriram os olhos? Ele respondeu e disse: O homem chamado Jesus fez lodo e untou meus olhos e disse-me: Vai ao tanque de Siloé e lava-te. E então eu fui, lavei-me e agora vejo. Disseram-lhe, pois, onde está ele? E o ex-cego, né, respondeu: Não sei. Levaram, pois, aos fariseus, né, o rapaz que antes era cego. E era sábado, quando Jesus fez o lodo e abriu-lhe os olhos. Tornaram, pois, também os fariseus a perguntar-lhe: Como vira? Né? Como você começou a enxergar? E ele lhes disse: Pôs-me lodo sobre os olhos, lavei-me e vejo. Então alguns dos fariseus diziam: Este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado, se referindo a Jesus. Né? Diziam outros: Como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles, porque uma parte dos fariseus, a liderança e outros, criticavam Jesus porque ele não guardava o sábado e estava fazendo os sinais. Eles não estavam nem enxergando, a legalidade era tão grande que eles não estavam nem enxergando o tão tremendo que estava acontecendo, que é a cura de uma pessoa cega, de nascença está enxergando. Não, ele não guardou o sábado. Então é pecado, a coisa tão maravilhosa acontecendo na frente deles, mas eles tão legalistas que não enxergam. Só se fixa na lei, na regra. Aí, e outros estavam dizendo, não, mas como pode ele ser pecador e fazer uma coisa dessa? Aí começou a ter dissensão, né? Tornaram-lhe, pois, a dizer ao cego: Tu que dizes daquele que te abriu os olhos? E ele respondeu: Que é profeta. Os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego e que agora via, enquanto não chamaram os pais do que agora via, né? Do caso. Os judeus, eles não estavam acreditando que ele tinha sido cego de nascença até que chegassem os pais dele para ser interrogado e testemunhar. E perguntaram-lhes, dizendo: É este vosso filho? Que vós dizeis ter nascido cego? Como, pois, vê agora? Seus pais lhe responderam e disseram: Sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego, mas como vê, não sabemos. Ou quem lhe tem aberto os olhos, também não sabemos. Ele já tem idade, perguntai-lhe a ele mesmo, e ele falará por si. Ou seja, os pais estavam com medo também, disseram: Pergunta a ele já é adulto, ele sabe responder por si. Seus pais disseram isto porque temiam os judeus, porquanto já os judeus tinham resolvido que se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Ou seja, ninguém podia dar um bom testemunho de Jesus, senão seria expulso lá da sinagoga, que era o lugar deles lá de reunião. Por isso é que seus pais disseram: Tem idade, perguntai-lhe a ele mesmo. Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego, e disseram-lhe:
Dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é pecador. Respondeu ele, pois, e disse: Se é pecador, não sei. Uma coisa sei, é que, havendo eu sido cego, agora vejo. E tornaram-lhe a dizer-lhe: Que te fez ele? Como te abriu os olhos? E ele respondeu: Já vos disse, e não ouviste. Para que o quereis tornar a ouvir? Quereis vós, porventura, fazer-vos também seus discípulos? Então o injuriaram e disseram: Discípulo dele sejas tu, nós, porém, somos discípulos de Moisés. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde é. O homem respondeu, o que era cego, e disse-lhes: Nisto, pois, está uma maravilha, que vós não saibas. Então, nisso está a maravilha, que vós não saibas de onde ele é, e contudo me abrisse os olhos. Então, isso aí que é mais espantoso. Ninguém sabe de onde ele veio, simplesmente ele chegou, estava por ali na região, falando sobre a nova vida eterna, pregando o arrependimento e a salvação, e ninguém sabia de onde ele veio e simplesmente ele curou. Isso é que é a maravilha do negócio. E enquanto os fariseus estão preocupados com as regras. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores. Ele continuou falando, né? Ora, nós não sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Responderam-lhe eles e disseram-lhe: Tu és nascido todo em pecado e queres nos ensinar? E expulsaram-no. Jesus ouviu o que tinha acontecido. Jesus ouviu que o tinha expulsado e, encontrando-o, disse: Crês tu no Filho de Deus? Ele respondeu e disse: Quem é ele, Senhor, para que eu creia? Jesus disse: Tu já os tens visto, e é aquele que fala contigo. Ele disse: Creio, Senhor, e o adorou. E disse-lhe Jesus: Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem sejam cegos. E aqueles fariseus que estavam com ele, ouvindo isto, disseram-lhe: Também nós somos cegos? Tipo, por acaso a gente é cego, não está te vendo? Nós não estamos enxergando as coisas? E disse-lhe Jesus: Se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas como agora dizeis, vemos, como vocês agora dizem que veem, que enxergam, por isso vosso pecado permanece. Acabou aqui, 41 versículos. Aqui de Jesus falando da visão espiritual e mais uma vez eles falando de coisas físicas, né? Interessante que aqui que aconteceu. Esse rapaz que era cego, Jesus não só curou a cegueira física dele, mas a cegueira espiritual, que ele deu um testemunho lindo aqui, mostrando na cara dos fariseus, os mestres da lei, os estudiosos da lei, desde a época de Moisés, que vem passando de geração em geração, eles eram os responsáveis por isso, por instruir o povo de Israel, os judeus. E o cara que acabou de ser curado da cegueira foi curado da cegueira espiritual e estava dando uma aula sobre a vida eterna para eles. E aí Jesus aqui finaliza, né? Falando da visão espiritual. Como vocês dizem que enxergam, vocês não estão enxergando nada, vocês continuam cegos. Por mais que vocês vejam as coisas materiais, vocês não enxergam quem está aqui na sua frente, vocês não enxergam que Deus está operando na cara de vocês. Na verdade, alguns até enxergavam, mas não queriam aceitar, porque eles não queriam, não admitiam um novo. Aliás, um Messias vindo desse jeito, né? Que como eles foram acostumados com guerras e tomar o poder à força, Jesus veio trazer o reino de Deus, que é o reino espiritual. Então ele não ia pegar na espada e tomar o poder de Roma. Então isso eles não aceitavam. E boa parte desse povo aí ainda até hoje está esperando Jesus vir para tomar o poder. E Jesus já veio, já morreu por nós, já ressuscitou, nos deu o poder de ser livre do pecado, nos deu a salvação, uma nova vida para aqueles que, como ele perguntou, crês tu? Aqui, bem, Senhor, para que eu creio? Então, encontrando diz, crês tu no Filho de Deus? Aí ele diz, quem é ele, Senhor, para que eu creia? Tu já tens visto, é aquele que fala contigo.
Então, todo aquele que crê em Jesus e segue na sua cruz, terá parte com ele no reino de Deus. E esse foi o recado que Jesus veio deixar, né? Veio ensinar, veio pregar no meio desse povo, desse povo aí, de coração duro, que só via a regra e desprezava o ensino verdadeiro de Deus. E hoje é do mesmo jeito. Inclusive lá, como eu falei, tem muitos deles até hoje estão nessa mesma religiosidade, nessa cultura de apedrejamento, nessa cultura de ser rigoroso com as pessoas, não ama, não tem menor misericórdia. E Jesus veio para organizar isso e dar uma virada nessa chave, porque não adianta seguir a lei, como diz em Coríntios 13, né? Posso ser tudo no mundo, fazer acontecer, voar, andar de cabeça para baixo, fazer tudo, mas se não tiver amor, de nada vale, né? Então Deus abençoe, tenham um excelente domingo. Fiquem todos com Deus.